Fui demitido numa terça-feira de manhã, sem aviso prévio, sem motivo. Simplesmente arrumei minhas coisas e fui embora. 3 meses depois descobri que meu chefe estava escondendo o maior segredo da minha vida. E quando o confrontei, tudo o que eu achava que sabia sobre mim desmoronou completamente. Meu nome é Matheus, tenho 24 anos e até alguns meses atrás achava que tinha minha vida mais ou menos sob controle. Tinha um emprego decente em uma empresa de marketing de médio porte, um apartamento pequeno que mal conseguia pagar e uma rotina que me mantinha firme. Nada de especial, mas era meu. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 2 anos, então cresci no sistema de adoção. Fui de uma casa para outra até completar 18 anos e sair. Nunca soube de onde vim e, honestamente, parei de fazer perguntas há muito tempo. Mas então tudo mudou da pior maneira possível. E o que veio depois disso foi ainda mais insano. Então deixe-me voltar àquela terça-feira. Entrei no escritório como em qualquer outro dia. Peguei meu café na máquina que nunca funciona direito, sentei à minha mesa e abri meu laptop. Estava trabalhando em uma campanha para um novo cliente que tínhamos acabado de fechar. Nada demais, apenas fazendo meu trabalho. Então, por volta das 10 da manhã, recebi uma mensagem no Slack do Daniel, meu chefe. Venha à minha sala, agora. Só isso, sem contexto, sem explicação. Imediatamente senti um nó estranho no estômago. Sabe aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer? Pois é, essa mesma. Fui até a sala dele, bati na porta e ele me mandou sentar. Nem olhou para mim. Ficou encarando a tela do computador como se eu não estivesse ali. Então ele disse: Matheus, estamos te dispensando, com efeito imediato. Arrume suas coisas e deixe seu crachá na recepção. Fiquei ali sentada, paralisada. Não entendia nada. Perguntei por quê, o que eu tinha feito de errado. Era meu desempenho? Eu tinha cometido algum erro em algum projeto? Ele não me dava uma resposta direta. Só repetia que era uma decisão da empresa, que estavam reestruturando e que meu cargo não era mais necessário. Mas a verdade é que eu sabia que era mentira. Eles tinham acabado de contratar 2 pessoas novas para o meu departamento na semana anterior. Por que contratariam se estavam cortando vagas? Tentei argumentar, tentei fazê-lo explicar, mas ele simplesmente se levantou, abriu a porta e disse que a segurança me escoltaria para fora se eu não saísse por conta própria. Nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida. Peguei minhas coisas, passei por todos os meus colegas de trabalho que me encaravam como se eu tivesse cometido algum crime e saí. Assim, sem mais nem menos. 3 anos naquela empresa, perdidos em menos de 5 minutos. A pior parte? Eu não tinha ideia do que tinha feito de errado. E o Daniel, meu chefe, o cara que me contratou, que tinha me dito que eu estava fazendo um ótimo trabalho apenas 2 semanas antes, nem sequer olhava nos meus olhos. Algo em toda aquela situação parecia estranho, muito estranho. Mas eu não tinha provas de nada, nenhuma explicação. Apenas o desemprego e muita confusão. As semanas seguintes foram difíceis. Me candidatei a dezenas de vagas, mas não consegui nada. Minhas economias estavam acabando rápido e o estresse estava me consumindo. Eu ficava repassando aquele dia na minha cabeça repetidamente, tentando entender o que eu tinha deixado passar, o que eu tinha feito de errado, mas nada fazia sentido. Então, certa noite, eu estava navegando pelas redes sociais, só para passar o tempo porque não conseguia dormir, e vi que uma ex-colega de trabalho, Carolina, tinha postado algo. Ela estava desabafando sobre o trabalho, falando sobre como a empresa era uma bagunça, como a gerência era suspeita. Mandei uma mensagem para ela perguntando o que estava acontecendo. Ela me disse que pediu demissão 2 semanas depois que eu fui demitida, porque não aguentava mais o ambiente. E então ela disse algo que me deixou arrepiada. Ela disse: sabe, eu sempre achei estranho o jeito como o Daniel te tratava. Parecia que ele ficava nervoso por perto de você ou algo assim. Ele nunca agiu dessa forma com mais ninguém. Perguntei a ela o que queria dizer. Ela disse que não sabia exatamente, mas que notava que Daniel ficava muito tenso sempre que eu estava por perto, como se estivesse desconfortável. Ela achou que talvez ele simplesmente não gostasse de mim, mas parecia ser mais do que isso, como se ele tivesse medo de alguma coisa. Essa conversa ficou na minha cabeça, porque ela estava certa. Pensando bem, Daniel sempre agiu de forma estranha perto de mim. Ele evitava contato visual, mantinha as conversas curtas e às vezes eu o pegava me encarando do outro lado da sala com uma expressão esquisita no rosto. Eu sempre achei que ele fosse só um cara esquisito, mas agora eu estava começando a achar que havia algo mais acontecendo. Então fiz o que qualquer pessoa com muito tempo livre faria. Comecei a investigar. Procurei tudo que pude encontrar sobre Daniel online. Seu LinkedIn, seu Facebook, artigos antigos, tudo. E foi aí que encontrei algo interessante. Um artigo antigo de jornal de uns 25 anos atrás. Era sobre um empresário local envolvido em algum tipo de escândalo.
O artigo era vago, mas mencionava o nome completo de Daniel, Daniel Souza, e mencionava também que ele tinha uma situação familiar complicada sobre a qual se recusava a comentar. Continuei pesquisando. Encontrei mais artigos. Aparentemente, Daniel teve um relacionamento com uma mulher chamada Beatriz no final dos anos 90, mas eles terminaram repentinamente e ela desapareceu da vida pública. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. E é aqui que a coisa fica louca. Decidi investigar meu próprio passado. Eu tinha uma pasta com todos os meus documentos do sistema de acolhimento familiar, prontuários médicos, coisas assim. Eu nunca tinha olhado muito para aquilo porque era muito doloroso, mas peguei a pasta e comecei a revisar tudo. Minha certidão de nascimento tinha poucas informações. O nome da minha mãe constava como Beatriz Costa. Não havia menção ao pai. Nasci em um hospital a cerca de 2 horas de onde cresci. Pesquisei sobre Beatriz Costa e encontrei um obituário. Ela morreu quando eu tinha 2 anos, no mesmo acidente que sempre me disseram que ter matado meus pais. Mas o obituário só mencionava ela, nenhuma menção ao pai, nenhuma menção a qualquer família. Era como se ela estivesse completamente sozinha no mundo. Mas eis aqui a questão. Encontrei uma foto antiga online de um evento beneficente. Era de uns 26 anos atrás. E na foto havia uma jovem que correspondia exatamente à descrição que eu tinha da minha mãe. E ao lado dela, com o braço ao redor dela, estava um jovem Daniel Souza. Eu não acreditava no que estava vendo. Dei um zoom na foto e não havia dúvidas. Era ele. O que significa que Daniel conhecia minha mãe. E ele nunca me disse uma palavra. Nem uma vez sequer nos 3 anos em que trabalhei para ele, ele mencionou que a conhecia. Por que esconderia isso se estivesse escondendo algo maior? Passei as 2 semanas seguintes tentando encontrar mais evidências. Entrei em contato com pessoas que trabalhavam na empresa quando Daniel começou. Encontrei antigos funcionários no LinkedIn e perguntei se eles se lembravam de algo sobre a vida pessoal de Daniel. Mas a maioria não respondeu. Mas um cara respondeu. O nome dele era Roberto e ele trabalhou com Daniel uns 20 anos atrás. Ele me disse que Daniel tinha fama de ser muito reservado. Mas ele se lembrou de uma vez que Daniel ficou muito bêbado em uma festa da empresa e começou a falar de um grande erro que havia cometido no passado. Como ele abandonou algo importante porque estava com medo. Roberto não sabia os detalhes, mas disse que Daniel parecia muito abalado com isso. Foi então que decidi que precisava confrontá-lo. Precisava de respostas. Precisava saber por que me demitiu. Por que escondeu o fato de conhecer minha mãe. E se minha suspeita estivesse correta, precisava saber a verdade sobre quem eu realmente era para mim. Apareci no escritório dele numa terça-feira à tarde. Não tinha hora marcada. Simplesmente passei pela recepção e fui direto para o andar dele. A assistente tentou me impedir, mas eu a ignorei. Bati na porta e entrei antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ele olhou para mim e eu vi imediatamente. Medo. Puro medo. Nos olhos dele. Ele sabia por que eu estava ali. Fechei a porta atrás de mim e coloquei a foto na mesa dele. Aquela do evento beneficente. Eu disse, precisamos conversar. Agora. Ele ficou olhando para a foto por um longo tempo. Não disse nada. Apenas olhou. Então ele olhou para mim e eu pude ver suas mãos tremendo. Ele disse, onde você conseguiu isso? Eu disse a ele que não importava. Disse que sabia que ele conhecia minha mãe. E disse que tinha uma boa ideia do que ele estava escondendo. Ele se recostou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. E então disse as palavras que confirmaram tudo. Me desculpe, Mateus. Me desculpe mesmo. Ele me contou tudo. Ele e minha mãe ficaram juntos por 1 ano. Eles eram jovens, e quando ela engravidou, ele entrou em pânico. Ele não estava pronto para ser pai. Estava apenas começando a carreira e tinha pavor da responsabilidade. Então ele foi embora. Abandonou a família e disse a ela que não queria nada com o bebê. Comigo. Minha mãe me criou sozinha por 2 anos, até o acidente. E depois que ela morreu, ele não se apresentou. Me deixou ir para o sistema de acolhimento familiar porque tinha muita vergonha de admitir o que havia feito. Ele disse que passou anos tentando me esquecer, tentando seguir em frente com a vida dele. Mas aí, 3 anos atrás, me candidatei a uma vaga na empresa dele. Quando ele viu meu nome e minha data de nascimento na ficha de inscrição, soube imediatamente quem eu era. Ele me contratou porque achou que era um sinal, uma chance de consertar as coisas. Mas ele nunca teve a coragem de me contar a verdade. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. Ele disse que me demitiu porque não aguentava mais. Estar perto de mim todos os dias, sabendo o que ele tinha feito, estava destruindo ele. Então ele escolheu o caminho mais covarde e se livrou de mim. Eu fiquei ali parada, ouvindo ele falar, sem saber o que sentir. Raiva, tristeza, confusão, tudo ao mesmo tempo. Aquele homem para quem eu trabalhava, para quem eu respeitava, era meu pai, e ele me abandonou 2 vezes.
Uma quando nasci e outra 3 anos depois, quando a situação ficou insuportável para ele. Saí do escritório dele naquele dia sem dizer mais uma palavra. Não gritei, não chorei, simplesmente saí. Porque, sinceramente, o que havia para dizer? Ele fez as escolhas dele e eu tive que conviver com as consequências pelo resto da vida. Cresci sem paz, pulando de casa em casa, sem nunca me sentir pertencendo a lugar nenhum. E ele poderia ter mudado isso, ele poderia ter intervido a qualquer momento, mas não interviu. Algumas semanas depois, recebi uma ligação de um advogado. Daniel queria marcar uma reunião para discutir apoio financeiro. Ele queria me ajudar agora, depois de todos esses anos. Uma parte de mim queria dizer para ele esquecer tudo, para pegar o dinheiro da culpa e me deixar em paz. Mas a outra parte, a parte que lutava para pagar o aluguel e comprar comida, sabia que eu precisava. Então concordei em me encontrar com o advogado. Chegamos a um acordo. Ele está pagando minhas despesas enquanto eu decido meus próximos passos. Mas deixei claro que não quero um relacionamento com ele. Não quero um pai que só apareceu porque foi pego. Ainda estou processando tudo. Alguns dias sinto raiva, outros apenas tristeza. E em alguns dias não sinto absolutamente nada. Fico pensando na minha mãe e em como deve ter sido difícil para ela. Criar um bebê sozinha sabendo que o pai não queria nada conosco. E então, perder a vida tão jovem. Ela merecia mais. E eu merecia mais. Mas essa é a situação que me foi imposta, e preciso descobrir como seguir em frente. O mais estranho é que finalmente tenho respostas para perguntas que me acompanharam a vida toda. Agora sei de onde venho. Sei quem é meu pai. Mas de alguma forma, isso não me faz sentir melhor. Porque saber a verdade não muda o fato de que cresci sozinha. Não apaga todos aqueles anos me perguntando por que eu não era boa o suficiente para alguém me querer. E não resolve o fato de que a única pessoa que poderia ter mudado tudo escolheu não mudar. Então, é isso. Essa é a minha história. Fui demitido sem motivo, e aí descobri que meu chefe era meu pai biológico. A vida é estranha assim às vezes. Você acha que sabe qual é a sua situação e de repente tudo vira de cabeça para baixo. Não sei o que vai acontecer depois. Ainda estou tentando descobrir, mas pelo menos agora eu sei a verdade. E talvez isso seja o suficiente por enquanto. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal.